Vida após a morte, através de uma perspectiva religiosa, nesse caso hinduísmo, porque até o Islã também tem muitas coisas que o Islã segue, que vem do hinduísmo, como também o protestante, o evangelismo. Que então é através da perspectiva deles, que tem um teor de verdade, mas o problema com eles é que eles levam isto de um modo assim muito complacente e submissivo, passivo, quando nós devemos lutar contra essa injustiça nesse matriz e nesse mundo, porque a gente sofre como desgraçada de favela nesse mundo, a maioria das pessoas, pelo menos, e depois quando morre, ainda vamos ser recepcionados com terror e discriminação e castigo. Isso é demais. Eu não vou tolerar isto, eu não vou querer para mim isto, e eu não vou escolher para mim isso. Quem quiser seguir, que siga, mas eu não irei. Então, você já se perguntou o que acontece após a morte? Descubra mais sobre essa jornada e como podemos ir para uma região positiva do universo depois que prosseguirmos. Para informações mais detalhadas sobre esse tópico, visite nosso artigo sobre a vida após a morte. Depois vamos chegar lá. Então, where do we go after death? What happens? Onde iremos depois da morte? O que acontece depois da morte? O corpo sutil faz a jornada, viaja para uma existência, um plano de existência sutil, ok? Quer dizer, todo mundo já sabe isso, é coisa já que até um cachorro já sabe. The physical body stays on earth, todo mundo sabe. The vital energy gets released back into the universe. Quer dizer, a energia vital é jogada ou dispersada de volta ao universo, que é o Parana, chamado Parana. Vai para o universo, né? Que eu acho que a pessoa chama de consciência, ou não é consciência, é um corpo bioelétrico, molecular, eu diria. Não é bem a consciência. Então, planos astrais de existência, planos positivos e de nível espiritual. Satyaloka, lá tem 90% do 100%. Você quer dizer, para você ter um ticket, uma entrada para lá, você vai ter que estar positivamente, espiritualmente, 90% e 100%, qual é uma discriminação e uma justiça e um eletismo. Então, tem que estar muito espiritualmente evoluído, e eu não caio nisto, eu não acredito que a gente mereça isso, pelo menos as pessoas que sofrem como desgraçado aqui. Ok. Planos negativos e níveis de pecados, entre aspas. Inferno, o primeiro, em cima do inferno, está 400% de negativismo. Se você está com 40% de negativismo, quer dizer, eles vão pesar na balança, e eles vão pesar, não a minha parte que é a consciência, mas outra coisa que eles lá manipularam, mas eu não, de maneira alguma. Pecados e o tipo de pessoas. Pessoas que são maliciosas, fazem coisas maliciosas para o próximo
e faz coisas erradas, né, para o próximo. Você vai ter que ter pelo menos 40% de negativismo em você para você ir para lá. Tapa louca, você vai ter que ter pelo menos 89% de positivismo em você. E são altamente evoluídos espiritualmente. Peraí, vamos aqui primeiro, depois eu vou fazer ali. Já na louca, você vai ter que estar 79% espiritualmente avançado, mais espiritualmente evoluído. Mahaloka, 69% espiritualmente evoluído. Superior a paraíso, né? Você vai ter que estar 59%. Tem que estar mau mérito que você vai ter que ser, não apenas fazer, não estar sendo, mas ser uma pessoa de coração bom, ajudar quem quer dizer, aqueles que precisam e merecem, não quem abusa de tua bondade e pede, porque é um pidão. Sabe aquelas pessoas que gostam de oportunar os outros pedir, mesmo quando eles não merecem, quando eles podem trabalhar tudo isso, aquelas pessoas estão fora. Mas os animais, os pobres nas favelas, as mães e pais de família, os mendigos, principalmente os mendigos. Tenham cuidado com o mendigo. Eu acho que eu sempre enfaso, sempre coloco isso de um assim, ponto de vista muito alto nos meus vídeos, quando eu faço uma palestra falando, pessoa, tome cuidado com os mendigos, porque às vezes eles podem ser alguém assim, disfarce para te testar, entendeu? Eu sempre ajudei os mendigos, e aqui não tem muito onde eu estou, propositalmente, para eu não ter méritos, entende? Eles me mandaram para cá, só assim eu não teria muito mérito. Mesmo assim eu procuro, não porque eu quero me salvar tudo isso. Desde pequenininha eu já estava lá tirando os cãozinhos e os gatinhos da rua, ajudando os passarinhos, tudo isso desde pequena, né? E eu não tinha nem a ideia lá que ia morrer, que ia para isso e aquilo, não tava nem aí. Então muitas pessoas fazem porque elas querem se safar, elas querem limpar, entre aspas, suas más atitudes e seus pecados, entre aspas, através de uma perspectiva religiosa. Aí que elas fazem, elas vão lá, fazem caridade, faz centro, isso e aquilo, só para... Porque eles estão com medo de morrer e ir para o inferno, entende? Ou ir para outros planos mais baixos de castigos. Por isso que eles ajudam as pessoas, e isso não vem de intenção assim natural, intenções genuínas e inocentes. E embaixo tem a paraíso inferior. Então tem muitos planos de paraíso que as pessoas vão. São aquelas pessoas de 49%, são as pessoas que não fazem mal a ninguém, mas também não ajudam, né? Elas vão para lá. Essa aqui também, principalmente essa aqui, só mérito, alguns méritos. São pessoas que têm alguns méritos. E também nessa lista está incluindo o que eles veem, o que eles evaluam de ti, que dá-se respeito à tua religiosidade. Quer dizer, quanto mais você puxar o saco deles, mais você irá para esses lugares, que é os astral, aqueles planos astral. Então, se ele não topar com tua cara, mesmo que você for a pessoa mais caridosa do mundo, sinceramente, com um coração puro, entende? Como Madre Teresa e muitas outras que ajudaram, sinceramente, porque achavam que estavam aqui para isto, que é um dever de cada um de nós. Mesmo se tem todos esses méritos, você não vai para esse lugar se ele não topar com tua cara, entendeu?
Porque lá tem muitas shenanigans, muita burocracia e muita corrupção. Então, se você não sabia de onde vem a corrupção, não é da terra, vem de lá, ok? Então, Nether Region é umbral, ok? Mais embaixo está situado a Hype Sphere, que é o umbral, o espaço umbralino astral, né? Então, vocês têm mais ou menos 39% de positividade, vai para lá. Muito desejo, pessoas com muito desejos, sentimentos de malícia para com os outros, pessoas que eram muito ricas e não ajudaram ninguém. Tem muito caso que eles morrem, principalmente os chineses morrem, aqui eram ticons são tycoons, muito ricos, tem muitas empresas, são empresários, e morre cheio de dinheiro, deixa para a família, mas não tem paz. Aí que eles fazem? Eles voltam para pedir dinheiro vivo. Para aqueles que não sabem, os chineses, principalmente antigamente, hoje em dia não se tem mais muito esses rituais de queimar para o inferno, dar para os seus mortos, empregadas, dinheiro no banco, cartão de crédito, Mercedes, casa, mansão, tudo em forma de papel que eles compram. Eles gastam até $10.000 em todas as parafernalias para mandar para o inferno para seus entes queridos que já partiram, e eles querem que lá também eles não estejam em uma situação de pobreza, de miséria. Aí eles mandam tudo isso, até empregada eles mandam. E existem casos onde eles voltam para dizer que eles não estão felizes, porque lá os diabos lá estão já saturados de tanto dinheiro de papel apenas. Aí o que eles dizem, o que eles fazem, manda essas almas voltar para suas famílias para pedir dinheiro vivo, mandar queimar dinheiro vivo. Teve um caso aqui na Malásia de um cara rico, o pai deixou muitas firmas de limpezas, que se trata de limpar fábricas e lojas, tudo isso. Aí o pai morreu, não teve paz, voltou, pediu ao filho, disse: olha, eu estou cheia, saturado, e aqui também na região do inferno estão saturados dos dinheiros de papéis que tu manda. Eu quero mesmo é dinheiro vivo. Vai lá na fogueira e queima. Aí o filho ficou com o coração já todo partido. Ele falou: o quê? Dinheiro vivo? Tá louco? Eu que não vou mandar queimar o dinheiro vivo. Não vou fazer isso. Se eu pechinchar, eu vou para uma loja de mortos, aí eu compro uns papel, eu poupo muito mais fazendo isso, né? Eu barganho muito mais do que eu mandar dinheiro vivo para meu pai, mandar 2.000, 5.000, $10.000. Tá louco? Se eu comprar os papéis do inferno para ele, será apenas, vou gastar apenas uns $100, $200, sabe? Aquelas pessoas mesquinhas. Aí o velho continuava a vir. Eu quero dinheiro vivo, eu quero dinheiro vivo, eu quero dinheiro vivo. Atanazando a paciência do filho. Aí terminou o filho fazendo a fogueira e queimou mais de 10, 15, 20 mil com o coração partido. E também porque a mulher dele mandou fazer isto, porque falou que para ter sossego na casa tem que fazer isso, para apaziguar a mente dos mortos, para estar em paz aqui nós temos que apaziguar os nossos mortos. Aí mandou fazer isso. Fez, e ele parou de vir, o pai falecido parou de vir. Então
isto é a realidade do outro lado, principalmente aqueles que morrem nessa cultura e que acreditam nisto, dependendo do seu modo de pensar, né? Do teu modo de como você, o que você acredita, assim será para você, dependendo de que tipo de cultura ou religião tu segues. Aí vamos aí para o inferno. Você tem que ter pelo menos 45% de negatividade para ir para o primeiro andar do inferno, primeiro estágio, né? Isso é um estágio de mentalidade também. São as pessoas maliciosas e que fizeram mal para os outros. O nível número 2, 55%. Harmen, Pato Sachai, aqueles golpistas e fazer o mal para a sociedade através do que eles pensam, entende? Do que eles acham que é verdade. O número 3, no level 3, 55%. Fazer mal à sociedade adulterando as comidas e outras coisas, né? O ar, tudo isso se dá a razão aos elites, aqueles que têm dinheiro, o governo, etc. Inferno, nível número 4, 65%. Aqueles que fazem mal à sociedade, que matam, as pessoas que matam, homicidas, violência, né? Que mata principalmente seus entes queridos, sua mãe, então, seu pai, você não vai ter mais salvação. Vai passar lá milênios. Inferno nível número 5, 70%. Vai ter que ter 70% de... Imagina, né? 45% de negatividade tem que ter para ir para o inferno número 1, o nível número 1. E é menos, são assim, pecados de níveis de teor mais baixo, menos sérios. Então, 65% de negatividade, 75% são pessoas fofoqueiras que, sabe aquelas manipuladoras que manipulam a cabeça do outro para fazer mal ao próximo? Eu já conheci muitas pessoas assim. E causam mal à sociedade. Os fofoqueiros, fofoqueiras vão para o 5º nível. 75%. Mas isso não é nada comparando com os que matam. Que é isto, meu senhor? Que é isto? Aqueles que matam são os piores. Para baixo, mais um nível abaixo, 85% de negatividade. Aqueles que soltam bombas, que fazem terrorismo. E o último nível, número 7, 95%, que fazem mal, fazem guerra, jogam bomba e fazem mal a uma nação inteira. Deus espiritual, nível espiritual e o quanto uma pessoa identifica-se com Deus. O umbral é altamente, maior parte negativa, mas tem uma chance de ser reencarnado novamente. Mas lógico. Terra is the only physical plane that very spiritual level is 20%. É o único planeta onde o nível espiritual das pessoas é de 20%. Em que somos compostos? Aqui, enquanto estamos dentro do corpo, veja que a alma está fora, né? Está fora. Eu acho que já... E a alma, Deus, eu acho que eu já
já passei isso aqui. Então vamos lá. A vida após a morte. A liberação da alma, o paraíso ou o plano astral, o umbral aqui, a terra aqui, o inferno lá embaixo, ok? Eu já passei isso em outros vídeos. Aqui fica o plano astral, paraíso e a liberação. Liberação quer dizer quando você já obtém a nirvana. Os inúmeros casos registrados e pesquisados de experiências de vidas passadas apontam claramente para a vida após a morte. Várias instituições realizaram pesquisas sobre a vida após a morte, experiências de quase morte ou sobre a consciência após a morte, encontrando provas de que a vida continua após a morte. Houve muitos casos de experiências de quase morte em que as pessoas tiveram um encontro com a vida após a morte, como ver a luz, né, passar por aquele túnel lá, que tem muitos significados e não é muito assim de se confiar. Ou conhecer seus entes queridos que faleceram, que também pode ser um trap, uma isca, ou armadilha. Em todos os casos registrados de reencarnações, também foi descoberto que após a morte e antes do próximo nascimento na Terra, havia um intervalo de tempo invariável, que depende de quanto tempo você vai ter lá, né? Então, para onde vamos depois da morte até a nossa reencarnação na Terra? Como é a vida na vida após a morte? Existe um único plano de existência ou existe uma variedade de planos de existência, variedade? Se sim, quais são os fatores que decidem para onde vamos depois da morte? Nosso sistema de crenças, nossos comportamentos aqui, o que semeamos acá, como também nosso grau de pensamento. O que tu pensas, assim serás para ti, para você. Nesse artigo apresentamos as respostas para essas e outras perguntas sobre a vida após a morte. O que acontece após a morte? A pesquisa espiritual mostrou que o homem é composto por 4 corpos básicos a seguir: físico, que todo mundo sabe, mental, causal, intelectual, ego, supracausal ou sutil. A figura abaixo é uma representação esquemática do que é composto por um ser humano. Que somos compostos? Que nós somos compostos? O corpo supracausal ou ego sutil, o corpo causal do intelecto, a alma do corpo mental ou a mente, o corpo vital que nos dá energia e o corpo físico. What happens to each of the bodies after death? O corpo físico fica na Terra, a energia parana é jogada de volta para o universo e esses corpos aqui vão para o inferno ou os vários tipos de astral. Esses aqui. Então, depois que morremos, ficamos assim, do mental body, do causal body, tudo que nós colhemos aqui, fica aqui preso, e do intelecto, da mente, o corpo supercausal ou superteluigo. Um ser humano na região da Terra. E aqui é o corpo sutil, quando saímos desse corpo. Quando a pessoa morre, o corpo físico deixa de existir. No entanto, o resto da existência ou coexistência continua. A existência da pessoa menos o corpo físico é conhecida como corpo sutil.
e compreende os corpos mental, causal, intelecto e supracausal, ego sutil. Na vida após a morte, esse corpo sutil vai para um dos 13 planos sutis da existência, além do plano da Terra. Para onde vamos depois da morte? 14 planos de existência do universo. Existem 14 planos principais de existência do universo. 7 são positivos e 7 são negativos. Os 7 planos negativos são comumente conhecidos como inferno. Existem vários subplanos dentro desses planos principais e, quer dizer, em cada categoria de inferno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, existem subcategorias. E é nas subcategorias onde as pessoas dizem que eles sofrem mais. 7 planos positivos de existência ocupados principalmente por pessoas vivas e corpos sutis após a morte, realizando ações justas e engajados na prática espiritual de acordo com o caminho positivo da prática espiritual. Eles também são conhecidos como as 7 regiões positivas ou Saptaló. Por caminho positivo, queremos dizer que a orientação da prática espiritual é voltada para a realização de Deus, que é a última palavra em crescimento espiritual, que é a última palavra. O plano da Terra é o único plano físico de existência no universo e também é o primeiro na hierarquia dos planos positivos no universo. 7 planos negativos de existência são ocupados principalmente por corpos sutis após a morte, que fizeram ações injustas e estão envolvidos na prática espiritual de acordo com o caminho negativo. Por caminho negativo, queremos dizer que a orientação da prática espiritual é para atingir o poder espiritual. Por exemplo, poderes sobrenaturais. Esse poder espiritual é usado principalmente para aumentar o controle sobre os outros, quer dizer, no caso das pessoas que fazem magias negras e querem ser bruxos ou bruxas, ou para fins negativos, assim, aquelas pessoas que fazem muito mal para as pessoas, fazem trabalhos de magia para os outros, assim todos os corpos sutis que vão para qualquer um dos planos de existência do inferno, em virtude de suas más intenções, se tornam fantasmas. O que é um fantasma? Subplanos do inferno. Então, todas as pessoas que o fantasma são coisas do inferno. Então, para eles não são aqueles que estão nos outros planos astrais. Subplanos do inferno Narak. Toda a região do inferno possui um subplano conhecido como Narak. Por exemplo, o primeiro nível do inferno terá um subplano conhecido como primeiro Narak. Narak é reservado para os piores fantasmas de energias negativas para o inferno. Os fantasmas que ocupam o primeiro Narak enfrentam punições mais severas e por isso que eles ficam fantasmas, eles tornam-se ruins e por uma duração mais longa do que aqueles que ocupam o primeiro nível do inferno. Isso é terrível, uma injustiça. O diagrama abaixo mostra 14 planos de existência no universo. Os planos, as regiões do universo, as 7 regiões positivas e negativas do universo. Less ego, aumentando sutil, nível espiritual alto e menos ego. Satyaló, Tapoló, Janaló, Mahaló, que é o nível positivo, regiões de universos. Neda região Buvarló, do original fisical, grosso, positivo, regiões do universo. A Terra, Buló, e a região do umbral fica aqui. E aqui ficam os planos mais ascensos. Aqui fica o umbral, onde a maioria vão. Sutis e regiões positivas do universo. Então, o umbral não é necessariamente negativo, é positivo. E no meio central fica a Terra. O único denso positivo região no universo. Então, o resto não é muito positivo, né? Então, aqui ficam as regiões do inferno. São negativas.
Por uma questão de simplicidade, embora tenhamos mostrado os planos de existência um sobre o outro nesse diagrama, na realidade eles estão ao nosso redor em todas as direções paralelas. É apenas que a Terra, sendo plano fisicamente tangível à vista, enquanto os outros planos são progressivamente cada vez mais sutis e, portanto, invisíveis aos nossos olhos. De fato, pessoas diferentes, embora vivendo no plano da Terra, experimentam pensamento e emoções correspondentes aos diferentes planos, de acordo com seu nível ou pensamentos espirituais. Por exemplo, os santos, isto é, pessoas evoluídas espiritualmente além do nível espiritual de 70%, levam uma existência correspondente aos planos positivos da existência do céu e além. Por outro lado, uma pessoa que planeja roubo e também matar, principalmente matar, experimenta pensamentos correspondentes ao primeiro plano do inferno. Alguém que planeja algum ato que visa prejudicar outros no segundo plano do inferno e assim por diante. Uma pessoa que planeja assassinato experimenta pensamentos correspondentes ao último, que é o pior de todos. O último nível do inferno. No entanto, nenhum plano pode ser experimentado simultaneamente, ou seja, uma pessoa não pode experimentar pensamentos correspondentes a dois planos diferentes, por exemplo, céu e Mahalok, a região Neda, que é o umbral. Para ser mais preciso, é uma região que está alinhada longe de Deus. As pessoas estão confusas lá. No entanto, nós o descrevemos como um plano positivo, pois após a morte, os corpos sutis dessa região ainda têm a chance de nascer na Terra para progredir espiritualmente. Uma vez que corpos sutis regridem para qualquer uma das regiões do inferno, existe uma possibilidade remota, muito pouca, de nascerem na Terra e progredirem em direção a Deus ou não. Mas eu não sei, eu vi meu irmão, mas eu não sei se ele estava no inferno, se estava no umbral. Uma explicação por trás do esquema de cores usado. Ele estava numa cadeia. A Terra é representada avermelhada, pois representação. Isto é, componente sutil básico de Irajá, pois é o único plano em que temos o corpo físico para fazer alguma coisa. O céu foi retratado em rosa, o que representa uma abundância de felicidade. Vênus também é rosa. O amarelo representa o conhecimento espiritual e um aumento do componente básico sutil de Sattva. Finalmente, torna-se quase branco no estágio mais alto. Então, quanto mais alto nós vamos, fica cinza ou branco, o que representa a proximidade do princípio de Deus não manifesto. Então, o branco é uma cor que é neutra e em que está contida todas as outras cores, porque é uma cor ultimata, é uma das primeiras cores a ser criadas pela consciência chamada de Deus. As regiões do inferno são representadas por tons mais escuros ao preto, pois há um aumento no componente sútil básico do tamá ou negatividade. Então lá tem marrom ou preto. São mais energias negativas. Vida após a morte no céu e em outras regiões positivas do universo. Plano de existência Satya. Nível espiritual tem que obter 90%. Proporção do componente sativa 95%. Tipo de pessoa quase completamente conhecedor. Quer dizer que tem um dom muito alto de conhecimento metafísico. Não necessariamente espiritual, mas metafísico. Corpo predominante, ego, sutil, supracausal. E atua com o corpo supracausal. Emoção predominante, felicidade, sattvic, 55%, felicidade, serenidade, 95%. Tapor, 80%, 90%. Altamente experiente. Pessoas experientes, vividas, intelecto causal. Felicidade, 25%. A felicidade e serenidade,
75% naquele tipo de lugar. O estado mental, o causal, jana, quer dizer, que os hindus chamam e os que os muçulmanos adotaram, chama janak. 75% tem 5% do componente de felicidade ou positividade. Mais experiente, intelecto causal, felicidade, 55% felicidade e serenidade. 55%. Maha, 60%, 80%. Pessoas bem informadas, intelecto causal e alegria, 75%. Bliss, serenidade, 25%. Céu superior, 50%, 65%. Mais méritos. São pessoas que têm méritos, intelecto causal, mais felicidade. Céu inferior, fica abaixo de tudo isso, 45%, 65%, menos mérito, são aqueles que têm menos mérito. Corpo mental, menos felicidade, aqueles que têm menos felicidade também. Nedar, Overlock, que é também chamado como umbral purgatório, 25% de nível espiritual, 40% de nível de felicidade e tipo de pessoa média. Quer dizer, são as pessoas que estão em um nível assim, espiritual médio. Deseja parte do corpo mental e são infelizes, têm infelicidade. Ok? Então, a Terra, 20% de felicidade, nível espiritual. A componente de felicidade, 33%. Tipo de pessoa média. São entidades de medianos, assim, tipo de intelecto, overall, né? De tudo já somado. E corpo predominante físico, né? Todos nós sabemos. E o umbral deseja parte do corpo mental. Mas a gente vai deixar tudo isso ao passar do tempo, vai descartar tudo isso. Como também nosso prana é descartado. Primeiro, cada plano de existência positiva e negativa, além da região física da Terra, se torna cada vez mais sutil. Por sutil, queremos dizer aquilo que está além da compreensão dos 5 sentidos aqui na Terra. Mente e intelecto. Satyalaya é o plano positivo mais sutil, portanto é o mais difícil de perceber ou compreender, a menos que seja alcançado o nível mais alto do sexto sentido. 2. Devido à falta de prática espiritual e uma proporção maior de deméritos, pecados, a maioria das pessoas na era atual vai para o mundo inferior ou para um dos planos de existência do inferno em sua vida após a morte. Geralmente vamos ao mundo inferior após a morte. Quando a proporção de deméritos incorridos devido às ações erradas na Terra, todo tipo de pecado, né, é de aproximadamente 30%. Deméritos normalmente incluem malícia para com os outros e muitos desejos carnais, por sinais, como lavícias, né? Pessoas que são assim, devassas, têm sexo com várias pessoas, ou sexo distorcido, fora da natureza. Na vida após a morte, a probabilidade de ser atacado no mundo inferior por fantasmas de nível superior do plano inferior, quer dizer, eles estão no plano superior do plano inferior de existência do inferno, é quase certa. Isso aí já são demônios e nós temos uma grande chance de ser atacados por ele após a morte. Por isso que a morte é uma coisa muito, muito séria. Terceiro, por isso que a gente só pode ver nossos entes queridos que morrem. Alguns de nós, nem todos, alguns. Eu tive a chance de ver minha mãe, minha irmã, meu irmão,
Mas eles vieram para mim, quer dizer, minha mãe e irmã veio na primeira fase da terra, da morte, quando elas ainda estavam por aqui pela terra, ainda não tinha ascendido, subido. Meu irmão veio depois que ele ascendeu, ok? Ele veio para mim depois que ele ascendeu e ele não foi para um lugar bom. Porque eu não sei porque ele passou aqui na terra com medo de ir para lá. O pobrezinho estava com tanto medo de ascender, porque ele já sabia que ia para um lugar ruim. Ele passou 10 anos aqui na terra. Sofreu demais na vida, sofreu demais depois da morte aqui na terra, e sofreu depois que foi para essa porcaria de luz. E isso não é justo, isso não é justo. Eu não aceito isso, não aceito de maneira alguma. Isto é uma injustiça e um abuso de autoridade, isso é um abuso desses malditos demônios. A Terra é o único plano onde há um magma de pessoas com diferentes níveis espirituais. No entanto, na vida após a morte, vamos para a região sutil, exata, correspondente ao nosso nível espiritual. Quer dizer, dependendo de teu nível espiritual, do que tu fizeste aqui, do modo de pensar, do que de agis, né? E também o que tu fazes, que principalmente mais importante é que tu fazes ações. É como se você tivesse uma chave, não, um remote control, e aquele remoto só poderia abrir a garagem de tua casa e não de teu vizinho, entendeu? Então, dependendo de teu nível é como um magnetismo, é uma frequência que cada um de nós temos que já é alinhado para aquele tipo de estado mental ou estado de estar. Mas eu não vou aceitar tudo isso, eu vou me desprender, eu vou embora desse lugar, desse universo. 4. O nível espiritual mínimo necessário para alcançar o céu na vida após a morte é de 40%. Quer dizer, se você tiver 40%, você vai para um lugar bom. 40% apenas não é nada de bondade. Você não pode fazer isso. Ajudar quem precisa, não matar ninguém, não ferir ninguém, não aplicar golpe em ninguém, entendeu? E não fazer coisas devassas na vida, ser uma pessoa pura e ajudar quem precisa, ser boa para com os animais e a terra. Por favor, consulte o artigo que descreve o que é o nível espiritual e o colapso da população mundial em 2016. De acordo com o nível espiritual, essa repartição é válida até a próxima guerra mundial, terceira guerra mundial, que eu nem sei, não vai ser agora nem tão pouco, vai ser lá para sei lá, 40, 50 por aí, 2050. Basicamente, da perspectiva da ciência espiritual, atos meritórios para alcançar o céu ou os planos positivos mais elevados de existência na vida após a morte são aqueles feitos sem expectativa com o objetivo da realização de Deus. É porque você sabe que você tem um Deus em si. E você sabe, não importa o que, você não faz para querer mérito de ninguém, ou agrado, ou bajulo de ninguém, para se mostrar. Você faz porque você sabe que você é uma pessoa boa e você está aqui para ajudar, entende? Os 3 critérios a seguir podem ser aplicados na vida após a morte. Atos realizados sem autoridade, ou seja, com a perspectiva de que o próprio Deus está fazendo isso de mim e, portanto, não posso reivindicar nenhum crédito. Feitos sem expectativa de elogios ou agradecimentos, entende? Porque você faz porque você se sente bem. Quando você se sente bem, você vai fazer um ato bom. Eu faço porque eu me sinto bem ajudando o próximo. Este é o ato que requer mérito. Feito sem expectativa de resultados. Sabe? Aquelas pessoas que só dão, as pessoas que são, como se diz, são as pessoas calculistas.
que só dá uma coisa porque elas têm expectativa de outra coisa. Há dessas pessoas. Eu lido com pessoas assim. Lido. Infelizmente eu lido com elas. Pessoas que dão as coisas, sabe? Querem dar uma maçã e quer uma melancia em retorno. A melhor coisa é dar e não querer nada em retorno. Eu não quero nada. Eu dou, acabou, esquece. Nem precisa também agradecer. Mas também não seja mal agradecido. Porque se você for mal agradecido, você está sendo mal agradecido para ti mesmo. Mais do que os atos em si, é a atitude ou visão por trás dos atos que conta mais. É a tua intenção de coração. É importante notar que os corpos sutis em sua vida após a morte, na fronteira de apenas 45% e por aí, frequentemente, são atraídos por energias negativas e, portanto, permanecem no mundo inferior, ou no umbral ou purgatório. É que até lá, aqui diz que eles são predispostos a energias negativas e a influências, como também aqui também. Muitas pessoas que se suicidam, muitas pessoas que praticam o mal fazem isso porque as coitadas estão com encosto nelas. Por isso que existem os crentes aí para ajudar as pessoas, entende? Os crentes já existem para ajudá-las. Não que eles estejam 100% certo no que eles fazem de errado perante ao lado monetário das coisas e ao lado passivo, que eles tiram tudo passivo no lado do louvor, entende? Mas eles estão certos em uma parte que eles devem sim ajudar as pessoas a tirar encosto delas, porque várias pessoas fazem o que fazem por encosto. Por isso que existe esse tal de direitos humanos, e não direitos dos manos, mas direitos humanos, porque eles sabem o que está por trás daquele cara que estrupou e matou vários. Eles sabem o que está por trás daquele cara que matou alguém para roubar, ou aquele homicida que estraçalhou o corpo de alguém, esquartejou, etc. Entende? Isso é eu não estou aqui para dar apologia a nada. Eu sei que nós temos uma porção de culpa nisto. E no outro lado, eu já falo disso em outros vídeos, que os demônios colocam a karma em você e você que paga o pato do outro lado. Entendeu? Eles vêm aqui, eles pintam o coreto aqui, bagunçam aqui, porque eles fazendo isso, eles estão fazendo trabalho para seu mestre, que é o Lúcifer, ok? Então, eles vão ser salvos, porque quanto mais mal eles fazerem, mais salvos eles serão. E eles vão partir, vão ascender. Vão ascender. Eles vindo para aqui para ativar o mal e fazer o mal, eles do outro lado vão ascender. E eles querem sair daqui. E eles querem sair do inferno. E o seu mestre lá manda eles fazer tudo isso, vir aqui para tentar. E as pessoas ignorantes, principalmente os ignorantes, por isso que é uma coisa imperativa, importantíssima procurar conhecimento. Eu sempre falo nos meus vídeos, procurar conhecimento metafísico. Aí você não vai sucumbir a essas influências malignas do mal. E não vai entrar nesse negócio de bruxaria, essas coisas de rituais. Essas coisas do Satanás, pelo amor de inteligência. Aí eles vêm aqui, eles atentam aquele pobre de menor. E quem paga o pato é aquela pobre alma quando ele morre. Todos os meninos da favela que são assassinados tiveram uma vida infeliz, miserável. Morrem e vão para o inferno. Isso é justo? Não. Não é justo. Porque lá naquele corpo lá, tinha um encosto ruim lá com ele. Que já vem dos ancestrais também. Entendeu? Então por isso que existem esses direitos humanos, porque os direitos humanos já sabem disto. Eles já sabem. E ficam uns idiotas insolentes que fazem pior coisas ainda. Ah, porque você está defendendo, é da direita ou da esquerda.
Os esquerdistas sempre defendem o mal. Olha aí o Bolsonaro hoje em dia também. Ele é uma pessoa de mau coração. Ele parecia uma pessoa diabólica, mas ele não é. Ele não é totalmente da direita também. Ele é uma pessoa também de coração que também entende o porquê da direita e esquerda. Ok? Então, essa pobre alma vai lá, mas existe um porém, existe um alívio para essas almas. É que talvez o que parece aqui 100 anos, lá parece sei lá, um ano ou 100 dias por aí. E eu espero isso desses menores que morrem em assassinato, cravejados de balas. E é por isso que existem os direitos humanos, porque agora eles entendem tudo isto. E é por isso que existem as igrejas evangélicas, para retirar tudo isto. De acordo com esses, e eu não sou nada disso, eu não sou evangélica, eu não sou católica, eu não sou muçulmana, eu não sou judaica, eu não sou ubandista, candomblesta, não sou nada. Eu não sigo nada, mas eu apenas estou a estudar o ponto de vista de tudo isto, ok? A analisar e entendê-los. Qual o papel deles nisso tudo? Antes de vir um sabichão aí como o velho árabe e julgá-los, quando o Senhor não é melhor do que ninguém. De acordo com as 6 leis básicas da prática espiritual, juntamente com uma grande redução no ego. 6. Por corpo predominante, queremos dizer o corpo que é mais ativo, ou seja, mental, intelecto ou ego sutil. Por exemplo, na região Neda, Govarlock ou Umbral, os corpos sutis ainda têm muitos desejos e apegos, mas às vezes o ego pode nos salvar, porque sem ele a gente fica mais passivo, a gente se entrega. E ao entregarmos, nós estamos à mercê dos demônios do outro lado, ok? Como resultado, muitas vezes eles se tornam fantasmas, tentando realizar algum desejo deles através de seus descendentes ou pessoas na Terra. Eu não acredito. Não creio nisso, são demônios. Isso os deixa abertos a energias negativas de nível superior, das regiões inferiores do inferno, que se aproveitam de seus desejos para afetar as pessoas na Terra. E são demônios, também como a metade daqueles fantasmas que se for daqueles cadáveres, e a parte deles que são demoníacas, porque nós temos uma porcentagem de reptiliano em nós, e é exatamente essa porcentagem que vem assombrar e fazer e causar problema e caos aqui na Terra, atentar as pessoas. E o Brasil está cheio. Eu olho para uma favela, eu olho para uma rua, eu olho para o carnaval, eu vejo até uma igreja, eu vejo tá cheio dessas energias negativas. Terreiro de Umbanda, que banda nem falar, ali tá lotado até o teto da casa e até fora nas árvores de energias negativas, desses seres aí, almas, a parte inferior da alma das pessoas que se partiram, que tornaram-se demônios, que foram para o inferno e tornaram-se demônio, a parte reptiliana, saurianas delas. 7. No mundo inferior, os corpos sutis experimentam apenas a infelicidade, pois os desejos não podem ser realizados. Eu não acho isto. Eu acho que quando eles chegam assim, quando eles caem na realidade, eles começam a entender que eles já estão mortos. Daí por que eles vão querer fumar, beber, se envolver em coisas de sexo, isso, aquilo? Eu não acredito. Não são eles, são os demônios. Não é verdade isso? No céu, o corpo sutil experimenta uma superabundância de felicidade. Essa daí também não é nada de bom lá também. Essa felicidade está muito além da felicidade experimentada na Terra em quantidade.
qualidade, duração não é isso. São pessoas altamente egoísticas e que se emergem, elas ficam imersas na ilusão, que aquilo também é uma matriz e é uma ilusão. É uma matriz. À medida que subimos nos planos positivos, há um aumento da qualidade da felicidade e nenhuma infelicidade. Felicidade sattvic significa felicidade derivada de ajudar os outros sem expectativas ou amarras. Quando o ego está envolvido no ato, ele se torna rajasic. É verdade. Mas nem todos aqueles que estão naqueles lugares ali que se denominam como paraísos ou reino astral, seja lá o que for, planos astrais superiores, nem todos pensam naqueles que estão lá embaixo, nem todos. Porque eles são egoístas e eles acham que as pessoas que estão lá embaixo estão lá porque merecem. Agora eu digo isso. Eu acho que eles não vão me colocar lá em cima, porque eles sabem que se eu estiver lá em cima, eu estiver em poder, eu vou ajudar quem está lá embaixo. Isso eu garanto, eu vou ajudar. Serenidade é uma experiência espiritual mais elevada que a felicidade. Eu sou muito serena mesmo, apesar que às vezes eu sou um pouco, tenho ansiedade, mas porque eu tenho hipoglicemia, mas não é todas as vezes, não é algo predominante em mim. Vida após a morte em planos positivos de existência e reencarnação na Terra. Após a morte, dos planos sutis abaixo de Mahaloka, as pessoas precisam reencarnar no plano da Terra para estabelecer seu destino e completar suas contas de idade. Não have to. Nós estamos aqui para experimentar o todo. Se após a morte se alcança regiões mais altas, como Mahaloka e Janaloka, devido ao nível espiritual mais alto, não é necessário reencarnar, pois todos os destinos restantes do indivíduo, conta acumulada, pode ser trabalhada a partir desses planos. No entanto, esses corpos sutis evoluídos em sua vida após a morte podem optar por nascer por vontade própria. Eles vêm para ajudar, eles o fazem devido à sua natureza expansiva, principalmente para atuar como guias espirituais da humanidade e ajudar a sociedade a crescer espiritualmente. Amém. Em algumas circunstâncias, mesmo pessoas abaixo do nível espiritual de 60%, podem atingir Mahaloka. Aqui é considerado o potencial da pessoa para um maior crescimento espiritual na vida após a morte. Através da pesquisa espiritual, descobrimos que existem 5 fatores que influenciam esse potencial para um crescimento espiritual adicional. Ter uma grande quantidade de emoção espiritual, isso eu tenho. Tendo um ego baixo, eu não sei, eu ainda tenho que trabalhar nisso. Porque eu ainda acho que uma parte disso aí vai me salvar para eu não ser muito passiva, cair nas garras dos demônios. Tendo um intenso desejo de crescimento espiritual. Isso eu tenho. Fazendo prática espiritual regular em níveis cada vez mais altas. Eu faço no que é possível, no que eu posso. Dentro do que eu posso obter, porque aqui onde eu estou, todo mundo não tem mendigo, as pessoas são como se diz, autos dependentes, não depende de nada. Os animais eles tiram da rua e a gente fica sem nada para fazer, assim, de ajuda social. Mas no que eu posso fazer, assim, aleatoriamente ou individualmente, eu faço, ajudando um animal que eu vejo nas ruas, ajudando um mendigo nas ruas que pede comida, eu dou dinheiro, mesmo se ninguém dá, eu dou. Afetado ou não afetado por energias negativas. Ser afetado, possuído por energias negativas, pode obstruir severamente a capacidade de crescimento espiritual. É verdade. Isso é verdade. Por isso que eles tentam me seduzir aqui. Seduzir, eu digo assim, num ponto que eles querem me deixar sair da linha, mas não vão conseguir, não vão. Na vida após a morte, esses corpos sutis afetados, mesmo que estejam em um nível espiritual de 60%, mas estão possuídos, podem ser impedidos de alcançar as regiões sutis
mais altas do universo para energias negativas. Eles tentam te trazer para baixo, sabe? É como se você estivesse poluída. Por isso que é bom sempre fazer jejum uma vez por semana e se afastar de pessoas que têm a energia muito baixa. A importância do plano da Terra. A Terra é muito importante. É a única região em que podemos fazer um rápido crescimento espiritual e resolver nossa questão de dar e receber ao menor período de tempo. A principal razão para isso é que, com a ajuda do corpo físico, podemos fazer muitas coisas para melhorar nosso crescimento espiritual e nível espiritual e reduzir o componente sutil básico da negatividade. Além da Terra, é provável que o crescimento espiritual após a morte ocorra apenas em regiões além do céu, como Maharlok. Isso ocorre porque após a morte no céu, os corpos sutis correm o risco de serem apanhados pelos prazeres intermináveis que oferecem, viu? Lá também não é muitas coisas assim grandes, não. O castigo na vida após a morte nas regiões do Nera e do Inferno é tão severo e também a angústia dos outros fantasmas de nível superior é tão que se torna muito difícil superar o sofrimento para empreender qualquer prática espiritual de valor. Claro, coitadinhos. Eu mesma tenho pena deles. Eu nunca sabia o que eles fazem, o que não fazem. Eu tenho pena e compaixão deles. E eu acho que aqueles que estão em níveis superiores deveriam procurar um modo de ajudá-los a ascender. Vida após a morte nas regiões negativas. Quem vai para o inferno após a morte? Como é o inferno? Plano de existência do inferno. Primeiro, componente de felicidade 28%. Né? Corpo predominante físico. Tem que ter pelo menos 21% de felicidade. Eu tenho. Segundo lugar, 25% deseja parte do corpo mental. Atua com o corpo mental. Terceiro lugar, 22%. Tem que pelo menos ter 22%. Corpo mental. Quarto lugar, 19%. Cada vez mais está macê. Intelecto causal, aumentando a infelicidade. 5 lugar, 16% intelecto causal. Sexto lugar, 13% de felicidade. Intelecto causal. O último nível, 10% intelecto causal. São aqueles coitados que estão realmente condenados. Eu tenho pena. Eu realmente queria salvar todos eles e dar chance para eles. Eu tenho pena porque eu sei que todos são uma parte do Deus. Todos é parte de Deus. E todos merecem uma ou segunda chance. Sim! Eu tenho maior amor e compaixão no meu coração. E eu não estou aqui, ninguém é melhor do que ninguém para ajudar aquele menino lá que roubou, aquele menino lá que matou. Você vai ter que entender o que fez ele fazer isto. Ok? E pior do que eles, que vivem com encosto, são aqueles que vivem, parece com a nirvana fake, artificial, superficial aqui na Terra, que não ajuda ninguém ou nada. À medida que se vai para os planos mais baixos da existência do inferno, o sutil componente básico de se ativar reduz progressivamente, o ambiente se torna menos propício à experiência da felicidade. Meu Deus. Ai, eu quero terminar com aquele inferno, eu quero destruir. No inferno existem alguns fantasmas que praticam certos tipos de prática espiritual para obter poder espiritual ou magia. Os mais altos, eles não são fantasmas, eles são demônios, ok? Os mais altos na hierarquia, e são magos negros, alright? Os mais altos na hierarquia de mago negro são feiticeiros da 7ª região do inferno. Eles são magos negros. Eles têm imenso poder espiritual e eles estão lá para torturar as almas humanas. Imenso poder espiritual quase equivalente a um santo no nível espiritual de 90%.
Eu sei, porque eu já vi um. Eu já vi um desses magos em 2016 com o nome de Sananda. E ele dizia ser Jesus. Eles controlam todos os outros tipos de fantasmas com menor poder espiritual. Não, eles não são fantasma, a não ser que eles graduem-se lá, né? Atinjam um nível assim, depois de muitos anos lá, eles graduam e eles vêm a este nível. Entretanto, eles não são fantasmas, mas eles são do D, aquele nome lá, D. À medida que nós aprofundamos nas várias regiões do inferno, seja de primeira a sete, a extensão da felicidade experimentada pelos corpos sutis continua diminuindo e a extensão da infelicidade continua se multiplicando. Mas lógico, meu amigo, lógico, que não estaria tão infeliz naquele inferno? Calor, frio demais, um barulho infernal, ninguém lá tem paz, podridão, tudo que é de ruim tem lá. Quem em sua mente poderia estar normal naquele lugar? Ninguém. E você culpa aquelas pobres almas? Não, eu não culparia. Eu queria tirá-las de lá. A experiência mínima de felicidade também se deve ao fato de que está absorvido em lembranças de eventos positivos passados, lembranças agradáveis de riqueza em vidas passadas, em relação à educação, casa, carreira, expectativa. Os ricos não têm pena, aqueles egoístas que tratam os pobres como lixo, eu não tenho pena que estão lá, eles merecem mesmo estar lá, porque aqui não ajudaram em nada. A extensão da punição doa serem suportada no inferno e seu nará associado continua aumentando com um plano subsequente. Além disso, o período de punição a ser suportado em cada nará é superior ao do plano de existência correspondente ao inferno. Quer dizer, aqueles que estão em um subgrupo são os piores discriminados lá. E eles são mais castigados, coitado. Se considerarmos a punição no primeiro nível do inferno com 100%, a punição na primeira região correspondente do inferno é 50% a mais, ou seja, 150% a mais. Quer dizer, eles não mereceram, coitados. A tabela a seguir é uma descrição de exemplos juntamente com a intensidade média de felicidade e infelicidade que experimentamos nos vários planos de existência do inferno. 10% experiência de felicidade por estar absorvida em memórias de eventos positivos em vidas passadas. De infelicidade, 50% experiência de infelicidade devido a lembranças de dores físicas e eventos suntuosos em vidas passadas. Segundo, 25% memórias agradáveis dos ricos nas transações mundanas. 55% de infelicidade. Experiência de infelicidade devido a memórias de desejos não realizados, por exemplo, educação, casa, carreira, felicidade dos filhos. 100% terceiro grau. 20% experiência de felicidade, lembranças de desejos realizados na vida passada. 30% de felicidade devido ao desejo não realizado devido à falta de um corpo físico. Pode ser também a mente daqueles, sei lá, que cometeram um erro muito grave. No quarto, quinto, felicidade momentânea. Ao ver o sofrimento dos outros, a sensação é de que há outros no mesmo barco, de que alguém não está sozinho no sofrimento. 70% início de sofrimento mental devido aos inúmeros sofrimentos do inferno, claro, e o mau cheiro. Quem é feliz vendo as pessoas sofrerem aquela agonia, aquele horror, aquele uivo, meu Deus, aquele grito, fedor. 10% felicidade momentânea com o pensamento de que alguém algum dia irá aliviar um dos que sofrem. 35% de infelicidade. Uma vida de escravidão para feiticeiros, um desânimo extremo avassalador devido aos pensamentos de que nunca se escapará do sofrimento. Mas eu quero que eles salvem, eu quero, não tem problema, esquece. Dá chance a eles. Nenhuma. Não tem felicidade nenhuma no sexto, 95%. Tortura mental grave devido ao sofrimento extremo, 7% nenhuma. 100% sofrimento constante provocado sentimento de apatia.
E lá também tem trabalho. Não pense que lá é todo mundo sofrendo, apanhando, sendo destruído. Não, lá tem trabalho. Movimento de corpos sutis e planos sutis de existência no universo após a morte. Na vida após a morte, é designado aquele plano de existência que corresponde à sua natureza básica em termos de felicidade. E Rajá e Tamar após a morte. Rajá é o vermelho, que é aqui desejo terrestre, Tamar é negatividade. Isso também é uma função de nível espiritual de alguém. Portanto, corpos sutis de regiões sutis positivas mais altas na vida após a morte não pode ir para regiões sutis positivas mais altas. Corpos sutis de regiões sutis positivas mais baixas na vida após a morte não pode ir para regiões sutis positivas mais altas, e aqueles de primeiro e segundo plano negativo da existência não podem ir para os planos mais profundos do inferno. É parecido com o modo como pessoas que vivem nos aviões acham difícil respirar em altitudes mais altas. Mas as que ficam em altitudes mais altas conseguem sair bem, ou depende da frequência do corpo que eles obtêm lá. Que tipo de corpo eles obtêm conforme a atmosfera que eles se encontram. O que decide para onde vamos depois da morte? No momento da morte, à medida que o corpo físico se torna inativo, a energia vital usada para o funcionamento do corpo físico é liberada no universo. Essa energia vital na hora da morte impulsiona o corpo sutil para longe da região da Terra. Eles não podem ficar assim aqui por causa da gravidade, assim como o peso de um projétil decide até que ponto o foguete o impulsionará. Da mesma forma, o peso do corpo sutil decide a qual plano de existência ele vai em sua vida após a morte. Depende do peso dele. O peso do corpo sutil é principalmente uma função da quantidade do componente sutil básico do Tamar em nosso ser, ou energias negativas. Quanto mais pesado, mais baixo irá. Quando eu seguia religiões, eu sentia que meu corpo estava muito pesado. Quando eu ia dormir, eu descia para as regiões do inferno. Mas graças eu podia voltar novamente. Eu chegava apenas, quando eu via que estava escuridão, eu voltava para o meu corpo. Composição de 3 componentes sutis básicos em uma pessoa normal, na era corrente, nessa era. A composição de que nós nos encontramos agora, né, nessa era. 65% não existe. 55%. Oh, meu, porque é a era do Kalimatá. Kalimatá é a era que os demônios adentram aqui para tentar tamar, né, energias negativas, que é aquelas energias que vêm lá do fundo do poço do abismo, ok? Então 55% nós estamos agora passando por isso, infelizmente, e precisa de muito trabalho de bondade, caridade e bondade positiva para superar tudo isso e baixar esse nível. 40% não existe, 30% Rajá, que é de desejos, 25% de alegria ou intelecto. Para onde vamos na vida após a morte depende de nossas ações e da proporção dos 3 componentes básicos em nós. Quer dizer, agora mesmo nós temos 55% em nós de negatividade, 35% disso aqui, que é vitalidade, desejos também carnais, e isso aqui é a felicidade, que é o alto astral, que é também o conhecimento. O amarelo representa o conhecimento, ok? E o ouro também é muito bom. Se tiver um ouro, você está em um plano um pouco mais alto de conhecimento. Então, os 3 componentes básicos sutis, então a gente vai ter que aumentar isso para poder ter salvação. Tem que aumentar isso, baixar esses dois, principalmente esse aqui tem que baixar, o negro e o marrom. Os 3 componentes básicos sutis, cada um de nós é composto de 3 componentes ou gunás básicos sutis. Esses componentes são de natureza espiritual e não
podem ser vistos, mas definem nossas personalidades. Eles são aquele negócio lá, os radiação da aura, pureza e conhecimento, Raja, ação e paixão, os desejos, né? Tamá, ignorância e inércia. Em uma pessoa comum na era atual, o componente sutil básico de Tamá é tão alto quanto 50%, porque as pessoas estão imersas em coisas frívolas que não têm importância alguma, em frivolidades, entende? Superficialidade, dinheiro, comida, sexo e distorção da moralidade. Para você poder aumentar isso, você vai ter que ajustar o seu modo de vida e o seu comportamento. Quanto mais nós enchemos nos componentes Raja e Tamá, mais exibimos as seguintes características que aumentam nosso peso e impactam em que região sutil vamos para a nossa vida após a morte. Mais apego às coisas mudanças e egoísmo, mais desejos não realizados, sentimentos de vingança, maior quantidade de deméritos, más ações, maior quantidade de defeitos de personalidade, como raiva, ganância, medo, etc. Uma quantidade maior do ego. Por ego, queremos dizer o quanto uma pessoa se identifica com seu corpo, mente e com a sua personalidade, que sua alma e intelecto, em oposição à alma interior. Resultado em menor nível espiritual. Uma redução permanente na proporção do componente sutil básico do Tamá. Coisas, né? Isso aqui, ignorância. Se uma pessoa está realmente fazendo sua prática espiritual, como cantar o nome de Deus, no momento da morte, a influência de desejos, apegos, fantasmas, etc. é mínima possível para essa pessoa em comparação com seu estado quando não está cantando. Imagine esses pobres coitados aí, as mulheres que são mortas por feminicídio e homicídio. Nossa, mãe. Isso torna seu corpo sutil mais leve. Portanto, se ele falecer enquanto canta, ele alcança um plano melhor de existência na vida após a morte, entre os subplanos, do que o que ele teria alcançado se falecesse sem cantar. Sei não, quanto isso eu não sei. No momento da morte, se uma pessoa está cantando o nome de Deus e também está em um estado de rendição à vontade de Deus, então ele atinge um plano de existência ainda melhor em sua vida após a morte. Sua permanência é realizada com a velocidade da luz. Isso ocorre porque a pessoa que está se rendendo na própria região da Terra tem muito menos chance de aumentar seu ego em sua vida após a morte. Além disso, toda a responsabilidade do seu bem-estar na vida após a morte é assumida pelo seu guia espiritual. Sei não, porque eu tive uma experiência aqui com o meu ex, com o avô do meu ex, ok? O avô dele, que era o pai da minha ex-sogra. O homem era muito fanático religioso, usava aqueles turbãs, era muçulmano, muito religioso, falava mal das pessoas, julgava, achava defeito em tudo. Um dia morreu. Já velho, né, com esses 80 ou 79 anos, morreu. Ninguém viu ele, mas eu vi. Ele saía da cova dele no lugar quando ele estava, porque eu estou num lugar e ele estava em outro lugar na Ásia, que é a Indonésia. Ele estava na Indonésia, eu não estou ainda na Indonésia. Mas eu vi a Indonésia, eu vi onde ele estava e ele saía da cova dele com a mão. Ele saía assim, primeiro a mão saía da cova e eu vi. E lá não tem caixão, lá é só o pano, aquele pano branco que amarra a mortalha do morto. E eu vi ele saindo assim perfeitamente, ele falando comigo.
vai mandar o meu neto procurar conhecimento, senão eu vou sofrer aqui. E esse homem, quando ele dormia, porque ele vinha visitar a minha sogra e a família dela inteira, que era o genro, os netos, que eram muito, e ficava uma semana, né, na casa. E eu via quando ele dormia, o homem não parava de resmungar o nome do Deus dele. Era sem parar, cantando, 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 entende? Então, eu imagino que quando ele morreu também, ele não parou de cantar o nome do Deus dele. E no final também, ele não teve paz, começou a atentar as pessoas aqui. Então, isso tudo é relativo, eu não acredito. E são coisas passivas, e essas coisas realmente são precisamente aquelas que nos levam para baixo. E eu vou dizer a verdade, eu tenho medo de fazer parte de qualquer religião e fazer um engano. Então eu vou ficar na minha e vou procurar outro meio de me salvar. Quem vai para o inferno após a morte? A seguir são apresentados tipos de ações em nossa vida na Terra que normalmente nos leva a uma das regiões do inferno. Causando danos limitados a indivíduos, 45%. Causa danos partes da sociedade, como enganar muitas pessoas simultaneamente em fraudes em larga escala. Ainda bem que eu não fiz isso. Nem causei danos a ninguém. Terceiro lugar, 55%. Causar danos a grande parte da sociedade, como a adulteração de alimentos ou medicamentos. Isso são para as elites. 40%, 60% dano organizado a parte da sociedade, violência associada a armas de fogo, incluindo ou a outras coisas também, como aqueles nipa ou pessoas que matam a outra, né? Não pode ser apenas arma de fogo, também pode ser qualquer arma com fogo, com faca, com pedaço de pau, que mata as pessoas por maldade. 5%, 105% instigar outras pessoas a causar danos à sociedade. Não, isso eu não faria, jamais. Ajudar sim, fazer o mal não. 6%, 85%. Causando danos dentro a parte de uma nação, jamais. Eu entrego tudo isso ao universo. Se tiver que ser castigado, que seja, mas eu não faria com as minhas mãos. 7%, 95% causar danos a uma nação como um todo e aqueles que trabalham pela sociedade. Então isso está apenas relacionado aos ricos, famosos e os governos. Eu, por mim, eu poderia até me defender de alguém que quisesse me matar, mas matar não. Defender e matar são duas coisas diferentes. A extensão, duração e intenção por trás das ações erradas são fatores importantes para decidir o nível de inferno atingido após a morte, não apenas a ação em si. Eu não tenho nem coragem de puxar o cabelo de uma pessoa, uma criança principalmente. Puxar um rabo de um animal, jamais. Eu não tenho essa coragem, eu não tenho coração. Porque o meu coração é muito sublime, muito soft, muito macio. Existem dois tipos de morte no que diz respeito ao seu momento. Morte final destinada. Esse é o momento de morte em que ninguém pode escapar. Esse já está destinado. Possível morte, ou pequenas mortes que todos nós temos aqui, que uma pessoa pode morrer, cada pessoa pode sofrer uma possível morte em que alguém se aproxima da morte, mas pode se salvar devido aos seus méritos. Para mais informações sobre o tipo de morte, consulte na Hora da Morte. Nos casos em que uma pessoa está passando por uma crise intransponível em sua vida ou tem graves distúrbios de personalidade, pode pensar em tirar a própria vida em um estado deprimido. Isso são encostos, fantasmas, energias negativas também alimentam a depressão da pessoa suicida e às vezes são fundamentais para levar uma pessoa ao limite para cometer suicídio. No entanto, na maioria dos casos, o suicídio continua sendo um ato involuntário que acontece quando uma pessoa está passando por uma possível fase da morte, conforme seu destino. A vida no plano da existência da Terra é preciosa e nós é dada principalmente para o crescimento espiritual. Quando matamos outros, estabelecemos uma conta kármica de troca de ideias com eles.
No entanto, ao cometer suicídio, desperdiçamos a oportunidade de crescimento espiritual, portanto, incorremos em demérito ou pecado. Então, quer dizer que o suicídio é pior que homicídio? Não, 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 isso não é verdade. O homicídio é o pior. Fica no primeiro na balança. Matar alguém. Tirar aquela vida daquela pessoa sem ela querer, ok? Já o seu corpo, você pode tirar, porque é você que está dentro, você que está nele, né? Você que está carregando aquele corpo, você pode, mas tirar o corpo daquela pessoa, não, 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 não. A gravidade do pecado pode variar dependendo das circunstâncias em que uma pessoa comete suicídio. Não, eu não concordo. Invariavelmente, o corpo sutil de um caso comum de suicídio irá para Bovarlock após a morte. Irá para o umbral. No entanto, para pecados maiores incorridos durante sua vida, quer dizer, se aquela pessoa que cometeu suicídio já cometia muitos pecados, tendo muitas coisas não muito assim agradáveis, moral, ou mesmo que eram ruins para o outro, faziam mal para o outro, da sua vida, as circunstâncias em que cometem suicídio, eles podem ir para as regiões mais baixas do inferno após a morte. São aqueles que matam as pessoas e cometem suicídio. Eles dobram a sua sentença. Matar um santo incorre a quantidade máxima de pecado. Matar sua mãe até é pior. E o pai. E o espelho pequeno. Matar uma pessoa comum incorre 40 na mesma escala. Matar a si mesmo gera 30% de pecado. Físico. Se alguém estiver sofrendo dores intensas ou doentes terminais devido a uma doença e não poder mais suportar a dor, a eutanásia voluntária. Sem matar outra pessoa com nível espiritual. Ah, eu não acredito. Eu preferia sair dessa vida, desse corpo, do que viver sofrendo num hospício ou num hospital, ser indignadamente maltratado lá e maltratado por família. No way. De maneira alguma, você está errado. Tem sim, essas pessoas têm que ter entendimento e salvação. Tem sim, tem. Imagina a pessoa com câncer terminal ou paralítico viver assim indignadamente. Não, isso não é verdade. Psicológico, depressão grave, paciente psiquiátrico. Isso já é outra coisa, isso já é possessão. É possessão. Sobre a influência. Cara, possessão demoníaca. Isso é outra coisa. Há pessoas que morrem salvando o outro. Depende de quem se sacrifica. Se sacrificasse para uma pessoa má, na verdade, incorre em demérito, não em méritos. E como a pessoa iria saber se a pessoa é má? Imagina a pessoa tá matando a outra e a gente salva ela. Aí sim, isso aí é uma coisa boa. Sacrificar-se para salvar a vida de um santo. Completamente suicida, se matando a outros. Várias. Pecados incorridos. Varia. Méritos. O quê? Matando os outros e assim. Após a morte, por isso que muitos muçulmanos com essa mentalidade vai e mata as pessoas. E mata as pessoas que são inocentes. Com esse tipo de mentalidade religiosa. Após a morte e antes do próximo nascimento, porque há um intervalo de tempo entre duas reencarnações. Sabe que após a morte, o corpo sutil permanece no céu na região inferior para pedir variados de tempo para sofrer seus méritos pecados. Não deveria. Cursa pesquisas que vê que o intervalo de tempo entre duas reencarnações na Terra poderia impedir 50 anos lá, Dude, é aqui uns 5 anos. 400 anos seriam uns 40. As circunstâncias na Terra precisam ser favoráveis para completar a conta de dar e receber de nascimento anteriores com várias pessoas. Isso está de acordo com a lei do karma. A reencarnação do corpo sutil é adiada até o momento em que várias outras pessoas com quem eles têm uma conta de troca também estão se preparando. Isso é porcaria, isso é putaria, isso é viadagem. Imagina a pessoa ficar lá sofrendo, esperando todos encarnar só para vir para aqui e sofrer.
Isso é coisa de demônio, sabe? Isso é demonice. Isso não é coisa de um deus, é coisa de sauriano, dragões. Sinceramente, isso é verdade. Às vezes, na regressão às vidas passadas, a pessoa dá um relato, blá, 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 blá. No caso de corvos sutis que foram relegados para as regiões profundas do inferno após a morte, o intervalo de tempo de duas reencarnações pode ser de milhares de anos. Eles permanecem em sua respectiva região do inferno até que tenham completado seu castigo. Não vão passar milhares de anos, não é verdade. Até esperar a dissolução do universo, não. Você que vai, eles não vão. Os fatos acima sobre os vários planos de existência nos dão uma ideia justa das quais possíveis consequências em nossa vida após a morte, de como vivermos nossas vidas. Somente isso é para afrontar as pessoas, para pôr medo. Somente com a prática espiritual com atos meritórios, extremo pode ir para as regiões sutis mais altas, assim evitar a infelicidade e castigo e desfrutar de altos níveis de felicidade na vida após a morte. Também há melhores chances de reencarnação no plano da Terra entre cristãos propícios. Universo. À medida que avançamos na atual era de conflito, Kali Yoga, isso é uma era muito ruim, é do demônio que é travesti. Há uma menor probabilidade de as pessoas seguirem para os planos mais elevados da existência após a morte. Kali Yoga também é Lúcifer. Mas não vai existir isso porque eles vão fazer outro sistema, um sistema de pôr tudo em cópia em uma data hard disk. Então não vai acontecer isso, eles vão destruir os infernos e vão destruir o umbral. Uma vez que vamos para os planos sutis mais baixos, uma região do Neda e outras regiões do inferno após a morte, ficamos lá e sentimos uma infelicidade severa por séculos até pagarmos completamente por nossos deméritos. Sofrendo as intensas punições encontradas ali, obter uma chance de reencarnar na Terra. Não. Aqueles que fazem isso vão reencarnar para sofrer em outros planetas, porque eles vão destruir o inferno e o umbral. Fazer uma prática espiritual consistente no plano de existência na Terra de acordo com as leis espiritual. Isso é tua mentalidade, cara. Hoje em dia eles vão fazer outro tipo de sistema e que assim seja.